Fala pessoal, Lucas da AliEx aqui. Hoje eu vou trazer para vocês um review, das células da EVE. Eu comentei num vídeo anterior, recentemente eu tive na China e visitando algumas fábricas, eu acabei visitando a fábrica da EVE. Eles se posicionam como a segunda maior fabricante de células e baterias da China, eles ficam atrás apenas da CATL e é a empresa que tem a maior diversidade de baterias, Eles fazem células para todos os tipos de equipamentos, e são realmente gigantes. Depois da visita lá, acabei ficando curioso, para testar algumas células deles. A gente encontrou um fornecedor aqui no Brasil, um importador. Aí eu fiz a compra de algumas, a gente comprou acho que 2.000, 2.400 células para efeito de teste mesmo, para a gente validar se realmente ela é diferenciada das demais, porque eles trabalham sim num preço acima do que o mercado costuma trabalhar, e às vezes a gente vê muito aqui o pessoal batendo firme, na marca. Essas células são da EVE, então a gente fica assim, são células boas, igual quando as pessoas falam em LG, Samsung. Então assim, estava curioso, a gente pegou aqui algumas unidades para teste. O modelo que a gente pegou é a 26V, é uma ICR 18650. 26V é o modelo compatível lá na EVE. Eles dizem aqui em 2,55 amperes cada célula. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar essas células aqui e colocar no nosso testador para testar a voltagem de cada uma delas, como chegou aqui, e a resistência interna também. Vamos lá? Vamos abrir então aqui a primeira caixa de células. Cada caixa vem com 100 células aqui. Então, todas aí posicionadas. Células da EVE, Vou ver se eu consigo focar aqui para mostrar para vocês. Essa aqui é a 26V deles, tá? ICR 18650 da EVE. Já vamos colocar aqui no nosso seletor para ver o que ela vai dar de voltagem e de resistência interna. Então eu vou abastecendo essa máquina aqui. Essa máquina é bem legal, gente. A gente coloca todas as células aqui e ela vai agrupando as que têm o mesmo comportamento. Então nós colocamos ali alguns parâmetros, de voltagem que nós queremos e resistência interna limite, para a gente poder avaliar cada uma, se vai utilizar ou vai descartar. E a própria máquina já vai medindo e selecionando cada uma delas. Vamos começar aqui o teste e a gente já consegue ver que a voltagem ela está bem equalizada, Todas variando aí na terceira casa decimal, só que olha embaixo a resistência interna, todas acima de 19, 19.7, 19, 19.7, 0.6, isso aí é bem alto. Como a gente pôde observar, também foi para minha surpresa, a resistência interna delas muito alta. Eu digo muito alta, sim, não é absurdo, mas, por exemplo, o padrão que a gente trabalha aqui na AliEx é no máximo 20 miliohms, E ali a gente viu na base do 19, 19.7, todas variando entre 19 e 20, tudo nesse limite aí para trabalhar, e me espantou bastante por ser uma célula considerada de alta qualidade, São o segundo maior da China, então eu esperava um pouquinho mais, mas dando mais uma chance para eles, nós vamos colocar todas essas células aqui para ciclar, tá? Então nós vamos fazer a ciclagem delas. Vou mandar fazer 5 ciclos nelas, então a gente carregando todas as células até 4.2 volts, descarregando elas, descansando, carregando novamente, descansando, descarregando. Esse procedimento por 5 vezes, para a gente ver se a gente equilibra um pouquinho melhor os eletrólitos aqui dentro, todos os componentes químicos, para ver se ela chega a estabilizar e melhorar essa resistência interna para ficar mais viável para a gente trabalhar aqui. Vamos lá? Como o resultado que nós encontramos ali no seletor de células foi muito ruim, nós decidimos ciclar todas elas para ver se a gente consegue equilibrar melhor os eletrólitos ali dentro e dar uma baixada nessa resistência interna para poder fazer um pack de maior qualidade. Então a gente vai colocando todas as células nessa máquina. Essa máquina aí é um testador de células, ele vai ciclar, ele vai carregar, descansar, descarregar, descansar e fazer isso nas células 5 vezes. Tá? Esse procedimento ele tem o intuito de equalizar as células e melhorar a resistência interna de cada uma delas. Vamos fazer assim e vamos ver se melhora para voltar no teste. E para quem pergunta do nosso litocala,
Tá aí ele. Na verdade é um testador de células gigante. Nós testamos 512 células ao mesmo tempo e ele dá relatórios muito melhores e mais precisos do que um litocala. Essa é uma foto que eu tirei no começo do teste, que ela já indica ali que estas células da segunda fileira aqui centralizadas, elas já estão um pouquinho diferentes do que as demais, né? Se vocês forem ver, elas já estão marcando 3.7 volts, enquanto todas as outras estão no 3.5, né? Então, essas do meio aqui, a gente tem 3.7, 3.6, né? Então, você vê que ela está diferente das demais. Ao longo do teste, a gente vai ver, provavelmente, essas aqui são células defeituosas, elas vão apresentar mais divergência mais para frente. Assim como a gente já tinha previsto, né? Essas mesmas células que a gente indicou ali na foto, agora no momento mais avançado do teste, onde todas as células já estão com 4 volts, né? A gente pode observar que essas aqui estão com 3.8 ainda, a outra central ali com 3.7, tá? Essas células provavelmente serão descartadas, que a gente não vai conseguir utilizar para montagem de PECs por conta do comportamento anormal. Agora, depois de ciclar todas elas, voltamos aqui para a seletora. Eles estão agrupando tudo aqui no gabinete 2, né? E vamos ver como é que elas estão de voltagem e resistência interna. Ó, a voltagem também é equalizada no 3.7, que é o nosso parâmetro, só que olha a resistência interna, já baixamos um pouquinho, né? Isso aí já melhora bastante. Agora, de volta aqui com as células, né? Depois da gente ter ciclado elas e testado, vocês viram que ela caiu, né? Caiu um pouquinho essa resistência interna, mas não tanto, né? Ela já caiu para casa do 18, algumas deram 17, uns quebradinhos, melhorou. Então a gente sempre indica vocês fazerem isso também, né? Nem todos têm equipamento suficiente para isso, mas é interessante para poder equilibrar tudo aqui dentro e ter um pack de maior qualidade. Dá para utilizar, sim, mas me espantou um pouco porque eu esperava um pouquinho mais. E em meio a isso, eu entrei em contato com o nosso contato dentro da EVE e questionei, né? Falei, pô, mas eu esperava mais de vocês, porque comprei aqui as células, a gente testou, o resultado foi esse, eu ciclei e o resultado ainda não é tão bom quanto eu imaginava. E aí eles responderam de uma maneira bem rápida, né? E bem direta. Ele explicou que é o seguinte: a EVE trabalha com diversas linhas de produtos. Não necessariamente todos os produtos lá são produtos de máxima excelência. Eles têm categorias A e categoria B. Como que eles separam? A categoria A é para uma importação direta, onde você exige com eles esse equipamento e você vai pagar a mais por isso. A categoria B é a que vai para o mercado interno da China e para os e-commerce, então para a venda online. Essas células que vocês compram, AliExpress, Shopee, enfim, qualquer plataforma online que venha de algum fornecedor lá na China, são células de categoria B, tá? Não são as células de máxima excelência deles, são as segunda linha. Isso me chamou um pouco a atenção, mas eles justificaram que eles precisam atender mercado, né? E faz sentido. A gente sabe que a China é o maior fornecedor do mundo, né? A fábrica do mundo. E eles não têm muito essa relação de marca com excelência ou performance. Eles relacionam mais como grandiosidade. Eles vão atender desde o excelente até o satisfatório, né? Porque o satisfatório também atende, tem muito público, muita gente quer preço e eles têm para entregar isso e isso acaba gerando volume, o que deixa eles nessa grandeza toda. O que fica de lição é: não adianta confiar na marca em si, e sim no equipamento que você receber. É válido você testar todas as vezes que você fizer uma compra dessas células, seja na internet, seja com algum fornecedor, né? Vale o teste, porque você pode encontrar diferentes categorias de produto do mesmo fornecedor, produtos que vão servir para determinado equipamento e produtos que não vão servir para este equipamento. Esse foi o resultado do nosso review com as células da EVE. Num resumo, deixou um pouco a desejar aqui para a gente. Não são ruins, tá? Não são descartáveis. Obviamente darão packs bons, packs satisfatórios, mas não na excelência
que às vezes a gente busca aí por uma performance maior, e aí a gente vai falar daí de repente em outras células, né? A gente vai falar em LG, a gente vai falar em Samsung, a gente vai falar em Molicel, que é uma célula acima da média, né? A EVE aqui mostrou para a gente que eles, em grande parte, trabalham com células mais comerciais e com resultados satisfatórios. Beleza? Então, se você gostou desse conteúdo, segue a gente aqui, acompanha a gente aqui. Tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários, a gente vai responder cada um de vocês. Beleza? Obrigado e até a próxima.